A partir desse momento, nós queremos dar boas-vindas a todos que estão aqui conosco. Hoje, dia 21 de novembro, né? Ontem foi comemorado no Brasil inteiro o Dia da Consciência Negra, e a escola não poderia deixar de fazer sua parte com a educação voltada para essa temática. Hoje, nós vamos ter o privilégio de contar com a participação, né, de um grande intelectual da Amazônia, professor Jerônimo Silva. Ele é docente da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, possui graduação em História, especialização em História Social da Amazônia, mestrado em Comunicação, Linguagem e Cultura, doutorado em Antropologia e pós-doutorado em Antropologia. Ele vai abordar a seguinte temática: as múltiplas faces do racismo no Brasil. Portanto, a partir de agora, eu peço, né, que todos nós possamos recebê-lo com uma forte salva de palmas. Jerônimo, a partir de agora é contigo. Seja bem-vindo. E, obrigado. Se tiver algum problema no áudio, você pode me interromper. Tá bom, Arenildo? Tá tranquilo. Ok. Bem, gostaria de cumprimentar, né, todos os estudantes, né, todas as estudantes que estão presentes aí em Monte Alegre, não só a cidade, mas uma região importantíssima da Amazônia, com uma grande contribuição cultural. Primeiramente, eu parabenizo a escola pela iniciativa, uma grande iniciativa, uma importante iniciativa, né? Quero dizer para vocês, estudantes, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, que vocês são privilegiados de ter uma discussão sobre racismo, que vai perdurar durante a semana. Eu também cumprimento, né, e saúdo, em nome do professor Arenildo, todos os demais professores das ciências humanas que promoveram essa iniciativa e os demais professores também das outras áreas. O professor Arenildo não só é um importante professor para a Amazônia e na Amazônia, como também é um pesquisador. Conheci o professor Arenildo durante os estudos de pós-graduação em Belém, e deve ser de conhecimento de todos aí, porque é de conhecimento de muitos na Amazônia, as pesquisas que ele fez durante a pós-graduação e as pesquisas e as reflexões que ele ainda produz no campo da Amazônia, no campo da cultura e da arqueologia na região. Então, dito isso também, eu gostaria de iniciar a minha fala dizendo para vocês que eu vou tentar não ser muito cansativo, né? Que a aula, eu trabalhei muitos anos com ensino médio, né? Eu trabalhei 14 anos da minha vida como professor do ensino médio, ensino fundamental, em escola do município, em escolas do estado. Eu vim da escola pública, eu sou um filho da escola pública, né? Então eu sei da importância da escola pública, né? Da importância da educação pública para o nosso país, né? Eu quero dizer que vocês, todos vocês, têm um grande futuro pela frente, né? E não só por conta de estarem na escola pública, mas porque também vocês, alunos, são cuidadores da escola pública, né? Vocês fazem a escola pública. Então, isso é muito importante, né? Vou tentar não ser, então, muito cansativo com o que eu vou falar aqui, me comunicar com vocês, e depois a gente pode estar abrindo para conversar, tá? Qualquer momento, se tiver algum problema de conexão, o professor Emildo vai me avisar e eu posso retornar para vocês. Tudo bem? Segurem aí os jogos eletrônicos um pouco, segurem aí, né, as conexões com a internet, que a gente vai conversar um pouco, né? Bem, eu escolhi falar sobre racismo. Eu sei que vocês, como estudantes do ensino médio, né, esse tema não é novidade para vocês, o tema do racismo. Então, eu não estou falando de uma coisa inédita para vocês. Todos vocês, ou na escola, ou em casa,
ou nas redes sociais, na internet, já ouviram falar na televisão sobre o racismo, né? E quando nós falamos de racismo no Brasil, nós falamos de racismo muito baseado na cor da pele, correto? Porque o racismo no Brasil, existem vários tipos de racismo, mas o racismo no Brasil mais conhecido é o racismo oriundo, né, da diferença entre as pessoas por causa da cor da pele. Sobre isso, vocês vão ter, durante a semana, eu vi na programação, né, uma pesquisadora que vai falar bastante sobre isso, outro pesquisador que vai falar bastante sobre a questão da Amazônia, né? Então, eu escolhi falar sobre esse assunto de uma outra maneira, para que vocês, para não ficar repetitivo e para não ficar cansativo para vocês, estudantes. Tudo bem? Jovens, vocês aprendem muito rápido, vocês são muito rápidos, então eu não quero repetir coisas que vão ser ditas durante a semana, né? Então, quando nós falamos em racismo, é claro, por causa da escravidão de origem africana, né? O Brasil foi um dos países que mais utilizou, durante o processo da colonização, né, colonização portuguesa, a presença de pessoas da África que vieram para cá, né? E aqui essas pessoas se tornaram escravos, né? Vocês vão ver durante a semana mais dados sobre isso com outros colegas. Também nós tivemos a escravidão indígena, né? Então, a escravidão negra e a escravidão indígena, ela é uma realidade brasileira, mas é também uma realidade da Amazônia, né? Então, por causa disso, esse é o racismo que nós mais conhecemos, né? E aí, então, eu vou falar um pouco para vocês a origem do racismo, tá? Eu vou falar aqui sobre um pouco da origem da ideia de racismo, né? E falar sobre uma face do racismo que é menos conhecida, né? E que talvez os ajude a compreender algumas coisas, né? Então, eu vou começar dizendo assim para vocês: o racismo, como nós conhecemos hoje no Brasil, isso que vocês praticam às vezes uns com os outros, né? Que também eu, quando era criança, moleque, né, praticava às vezes por falta de conhecimento, e muitos no Brasil afora, né? As brincadeiras, as piadas, as palavras que estão no cotidiano, né? O racismo, infelizmente, ele nos constitui como sociedade, ele está entranhado, ele está banhando, ele está encharcando a sociedade. Por quê? Porque desde o processo de colonização, há 350, há 400 anos, esse processo ele existe no Brasil. Entretanto, eu quero dizer para vocês que o racismo ele surgiu não com a colonização, ele é um processo anterior. Diversas sociedades praticaram formas de discriminação de um outro povo. Isso não é algo que é só da realidade brasileira ou que se dá apenas com povos da África. Eu sei que quando se fala de racismo, a gente pensa logo na questão da África, na questão indígena e na aparência física. E isso é uma realidade. Mas o racismo, né, quando ele surge, a palavra racismo, no seu berço, no seu nascimento, e é isso que eu vou falar para vocês hoje, sobre a origem, não só da palavra, mas a origem desse racismo que depois vai adquirir várias faces, tá? Então, o racismo que eu vou valorizar hoje é o racismo de cunho religioso. Religioso. Tá? Eu vou tentar, então, falar um pouco sobre o racismo. Veja, então, veja bem, vamos tentar. Quando a Europa
inicia o processo de colonização das Américas no século XV, no século XVI, mesmo aqueles aí do ensino médio que não gostam muito de história, ou que não gostam muito de geografia, aprendem assim, conseguem aprender este básico, né? Que houve uma colonização aqui, né? Então, no passado, né, as primeiras formas de diferenciar uma pessoa, um grupo de outro, não era pela aparência física, tudo bem? Existia uma forma de racismo, quer dizer, racismo é uma forma de você classificar o outro. Vamos começar com isso aqui primeiro, tá? Quando eu falo de racismo, a palavra racismo vem de raça, né? E vem, portanto, da ideia de um povo. Então, quando um povo ele quer discriminar outro, quando ele quer classificar o outro, ele vai criar uma forma de explicar por que aquele outro povo, aquele outro grupo, ele é menor, ele é inferior, né? Por que que ele não é bem-vindo? Então, o racismo, ele, antes de qualquer coisa, é uma forma de classificação, de você julgar o outro, né? Que pode ser de várias maneiras, né? Então, uma das primeiras formas de classificação do outro, e essa história é muito antiga, ela vem desde a Idade Média, vem desde a Europa na Idade Média, uma das formas de classificar o outro era se aquele outro grupo, aquele outro povo, ele tinha a mesma fé que você. Então, atenção aos ouvidos, não é? Uma das primeiras formas de construção de hierarquia entre um povo e outro era se a pessoa acreditava naquilo que eu acredito. Veja que não tinha origem na aparência física, né? Então, vamos dar um exemplo. Na Idade Média, né, havia uma noção que era de que havia algumas pessoas na Idade Média que não praticavam o cristianismo, religião conhecida no mundo inteiro, né? Hoje, né, no o nosso Brasil é um país cristão, né? Com suas várias orientações religiosas, seus vários credos religiosos, né? Mas eu quero falar aqui do cristianismo no passado, tá? Primeiramente, não no cristianismo hoje, e não falar de forma pejorativa, negativa, tá bom? Quero falar aqui do ponto de vista da história, né? O cristianismo no passado, através, por exemplo, da Igreja Católica, na Idade Média, eles construíram uma noção para classificar aqueles que pertenciam à comunidade cristã e aqueles que não pertenciam à comunidade cristã. Então, aqueles que têm, isso é uma coisa que vocês também já devem conhecer, um pouco, pelo menos, não é? Quando você possui a fé no cristianismo e na igreja, você faz parte, então, do povo de Deus. Esse era um princípio na Idade Média, né? Então, na Idade Média, ter fé era o sinal de você fazer parte de um povo de Deus. Veja bem, não era você falar a língua do povo dominador, não era você ter a aparência física. Ah, eu tenho traços negroides, eu tenho traços europeus, eu tenho traços asiáticos. Esse não era o princípio, tá? Não era aparência física, não era vestuário, não era língua, tá? O princípio para se dizer que se era um povo de Deus era o princípio da fé segundo as normas da igreja, tanto da Igreja Católica, na Idade Média, como também, posteriormente, das igrejas protestantes que vão surgir a partir do século XVI. E aí as igrejas protestantes vão se ramificar. Todos nós sabemos disso, né? Aí nós vamos ter as igrejas protestantes históricas, que é a de Lutero, Calvino, a Igreja Batista, a Igreja Anglicana, e depois as igrejas protestantes que são mais recentes, que são as pentecostais, né? Dentre elas, a Assembleia de Deus, a Igreja Universal, Renascer e etc., né? Mas eu quero explicar, então, primeiro, esse é um dos pontos principais,
Né? A divisão das raças não era pela aparência física, pela língua, era pela fé. Eu não sei se todos... Bem, quando eu era criança, claro que isso faz muito tempo, né? Quando eu fazia catecismo, né? Tinha uma música que se cantava na igreja, né? Que hoje eu já entendo um pouco disso olhando como pesquisador, que era aquela música que eu acho que alguns aqui devem ter ouvido em algum momento, se eu não estiver tão atrasado, tão defasado assim, né? Que era aquela: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Né? É claro que isso não é uma realidade de muitos aí, porque muitos não foram possivelmente educados na Igreja Católica, mas aqueles que foram devem ter ouvido um pouco dessa música, né? Que é aquela ideia de que o povo de Deus, aqui é uma questão importante, tá? Vamos começar. O povo de Deus seria um tipo de raça. Tá? A palavra raça, quando então ela começa a ser utilizada pelas igrejas na Idade Média e depois na Idade Moderna, ela surge primeiramente associada à noção de ter fé. Então, o que era ser parte da raça de Deus? Né? O nosso sangue é um sangue da raça de Deus. Né? Então, essa é uma palavra que muitos usam hoje em dia. Você vê até em carros, você vê em balsas, você vê em rabetas escrito isso. Eu sou filho de Deus, eu faço parte do povo de Deus, eu sou eleito de Deus, Deus me escolheu e tal. Por que essas palavras são tão utilizadas ainda hoje? Porque no passado, essa é uma coisa que vem de muito tempo, vocês que são estudantes do ensino médio, vocês vão aprender com o decorrer do tempo, já estão aprendendo, claro, que aquilo que a gente vê hoje, que parece assim uma coisa nossa, do cotidiano, tem uma herança muito antiga que nós herdamos. Então, essa ideia de que você faz parte de um povo de Deus, o que é um povo, então? É uma raça. Então, você faz parte de uma raça eleita por Deus. Qual é o sinal que faz com que você imagine que você é uma raça eleita, um povo eleito? É porque você assume a fé cristã e você faz parte de uma comunidade cristã, de uma igreja. Tá? Isso, na Idade Média, estava associado a fazer parte da raça de Deus. Né? Isso que eu vou falar agora, claro que não existe mais com muita força, mas existia na época, que era a doutrina da pureza do sangue. Né? Para que a doutrina da pureza do sangue era uma doutrina defendida pela igreja na época. Hoje não é mais assim, mas nos influencia ainda hoje. Que doutrina é essa? Né? Era a ideia de que o meu sangue, ele é um sangue puro se eu tenho fé. Quando eu falo sangue aqui, não é o sangue como a gente pensa hoje, tá? O nosso sangue biológico, de você tirar aqui, que está que circula nas nossas veias. Não é esse sangue. O sangue ali significa a ideia da pureza. Tá? Uma raça de sangue puro. Quer dizer, uma raça que não se mistura. Por isso que o cristão não deve se misturar com o pecador, com o ímpio, né? Vou usar uma linguagem religiosa, com o infiel, com o pagão, com o ateu. Por quê? Porque na visão da igreja, na época, né, a raça pura, ou seja, raça aquele que tem o sangue purificado pela fé em Cristo e, portanto, pela igreja, essa pessoa, né, ela tem a chamada pureza de sangue. Você pode estar achando assim, poxa, mas o que é que isso tem a ver, então, com essa discussão toda do racismo? Né? Veja só, quando os portugueses chegam na América, quando os espanhóis chegam na América para nos colonizar, né, eles chegam com essa doutrina na cabeça. Então, qual era a questão para eles? Por que que os indígenas não podiam se misturar com os portugueses? Por que que os negros não poderiam se misturar, os negros de origem africana
não podiam se misturar com os portugueses, né? Porque havia uma classificação. Negros, indígenas, eles tinham sangue impuro, não o sangue biológico, mas o sangue da fé. É por isso, prezadas estudantes aí que estão aqui me ouvindo, você que está olhando o Face escondido, eu estou vendo você olhando o Face escondido aí atrás na cadeira, para um instantinho e olha para mim. Veja, é por isso que às vezes todos nós estamos. é, Vocês já ouviram alguma vez essa palavra assim? Eu sou. O sangue de Jesus me limpou. O sangue de Jesus me purificou, né? Eu fui lavado no sangue de Jesus. Vejam, por isso que nós usamos a palavra sangue para falar de Cristo, dos santos, né? Nós usamos a palavra sangue com muita frequência, entende? Não é porque, claro que quando a sua mãe, a sua tia, às vezes o seu vizinho, sua vizinha usam essa palavra, eles não têm na cabeça que isso é uma herança histórica. Eles não têm isso na cabeça, mas está na nossa cultura, está no nosso vocabulário. Essa ideia de falar do sangue, o sangue me purifica, o sangue me lava, o sangue de Jesus me protege, é uma herança dessa doutrina da pureza de sangue. Tá? Vejam, eu não estou dizendo aqui que o cristianismo é ruim ou ele é bom. Não estou dizendo que a fé cristã é certa ou errada. Tá? Eu estou dizendo que para se entender o racismo também nessa perspectiva religiosa, é importante conhecer um pouco dessa história para nós entendermos como que o racismo ele tem uma origem que às vezes nós não conhecemos, né? E por que é importante saber disso? Porque se a gente não sabe dessas origens, a gente não consegue combater o racismo. É por isso que no nosso país a gente todo o tempo está lutando contra o racismo, mas quando a gente liga a televisão, a gente vê cada barbaridade. Claro, muita gente se assume racista, infelizmente tem uma questão, a gente não compreende a origem do problema muito bem, né? E aí fica mais difícil de combater, se a gente não sabe a origem da questão, né? Então, veja, a doutrina da pureza de sangue, né? Que é essa doutrina de o sangue tem que ser puro. O sangue puro é aquele sangue que significa fazer parte do povo de Deus, né? Ou seja, fazer parte da raça de Deus. E a fé cristã, na época, era o sinal. Então, percebam, isso é muito importante. Antes mesmo da escravidão na África, antes da escravidão sobre os indígenas, no século XV, XVI e tudo mais, já havia o racismo religioso, né, praticado pela igreja, pelo cristianismo na Idade Média. O racismo religioso é bem mais antigo do que o racismo que vai se constituir no século XV e XVI. Veja, eu não estou dizendo que esse racismo religioso ele é o único, tá? Eu estou apontando um elemento aqui que vai se somar depois, vem os colegas durante a semana e vão fazer tipo um quebra-cabeça, vão encaixar isso e você vai juntar essas peças, tá? Não se entende só com uma única perspectiva. Então, o racismo religioso ele passa primeiramente por isso, né? E aí o que acontece? Veja, o que significa então fazer parte do povo de Deus? Pensando na Idade Média, pensando nos séculos anteriores. Significa eu dizer que eu tenho fé, significa dizer que eu aceito a minha liderança, eu aceito o poder de alguém, né? Para as igrejas, não existe fé sem igreja, né? Tanto a igreja católica como as igrejas protestantes e evangélicas
para que você viva a sua fé, você precisa fazer o quê? Estar na igreja e submeter ao poder de alguém. Esse poder, não estou dizendo que esse poder é ruim ou que ele é bom, mas é um poder, porque você vai lá, você tem a sua liderança, ou na paróquia, ou na célula da igreja, ou nas reuniões do culto, você tem aquele que você vai falar, aquele que você vai fazer uma confissão, aquele ou aquela que você vai conversar, falar dos seus problemas, que vai orientar. Então, é uma relação que envolve algum tipo de poder, né? Isso hoje tem uma forma, mas naquele passado ali tinha essa função, portanto, de estabelecer um controle, né? Então, aquele que faz parte da comunidade, né, aquele ou aquela que faz parte da comunidade, ele é parte da raça de Deus, do povo de Deus. E aquele que não faz parte é o que está excluído, né? E o que é que o cristianismo parte do povo? As pessoas que não faziam parte da raça de Deus, que não eram povo de Deus, automaticamente elas eram o povo de quem? Isso é muito comum na lógica da teologia cristã, não é isso? Se você não está com Deus, então você está no mundo, você está no pecado e você está, portanto, nas mãos do diabo. Então, criou-se, veja como o racismo ele é muito profundo, porque ele está dizendo o seguinte: essa teoria racista religiosa está nos dizendo que, ao não fazer parte de uma comunidade cristã, ao não ter a fé cristã, automaticamente eu não apenas eu não sou eleito, eu sou um excluído e que, além disso, eu estou totalmente condenado. Eu estou totalmente condenado. Trocando em miúdos, quem não pertence à raça de Deus vai para o inferno, né? O que é o inferno? A total exclusão de Deus. O total afastamento de Deus. Então, veja como existe uma coisa sutil que poucas pessoas percebem, né? Eu estudei muitos anos para poder compreender isso melhor, né? Como há algo sutil que é o inferno como o lugar dos racialmente excluídos. Eu sei que muitos podem perguntar assim, mas professor Jerônimo, não está escrito na Bíblia, né, que aqueles que não seguirem a Deus, que não tiverem Jesus, não está escrito no texto bíblico que essas pessoas vão para o inferno, né? Não está escrito que nós não devemos nos misturar com os pecadores e etc., né? Não pode estar escrito isso, porque eu sei que é disso que se trata, né? De uma leitura do texto também, que as lideranças fazem para as comunidades. Mas deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante, né? Essa forma de ler os textos, né? Essa forma de ler os textos é uma forma que foi construída a partir das ideias racistas. Esses textos, eles não têm esse significado em si. Esses textos foram interpretados dessa forma, tá? E a partir daí, essa grade de interpretação, ela foi repassada para as outras gerações. Então, quando você pega um texto bíblico, vamos falar assim, e você abre lá em Apocalipse, e você lê que está escrito que os pecadores, que tá, e tem uma lista de coisas, né? Os adúlteros, não sei mais quem, né? Os covardes, etc. Essas pessoas não vão herdar o reino e vão arder no fogo. Quando você abre e lê dessa forma o texto, né, você pensa que você está lendo, você mesmo está interpretando o texto. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que você está lendo o texto à luz, através de uma forma de interpretar que vem da tradição cristã, né? Eu vou dar só um exemplo para vocês,
para a gente falar um pouco sobre isso, para poder, com exemplos, eu sei que fica mais fácil, tá? Eu não sei se aí em Monte Alegre tem isso que eu vou falar aqui. Eu estou aqui no momento, eu estou no Rio de Janeiro, mas eu trabalho em Marabá, no sul do Pará, né? Em Marabá, estudantes, Arenildo e professores, em Marabá, nós temos muitos lixões, né? E na época do verão, as pessoas pegam os entulhos, isso é uma coisa terrível, é ruim, né? As pessoas pegam os entulhos e levam para o lixão para queimar. Tem locais que fica queimando direto. Hoje em dia tem um serviço de limpeza pública que não deveria ter, mas esse é um problema que tem e deve ter algum problema por aí sobre isso também, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na cidade de Jerusalém, a Jerusalém, do tempo da Bíblia, tinha um lixão imenso, sabe? Tinha um lixão perto da cidade que as pessoas... Poxa, hoje já é difícil, imagina naquela época, né? Estamos falando aqui de 2.500 anos atrás. Então, tinha um lixão e as pessoas jogavam lixo num buraco. Esse buraco era um buraco que vivia incendiando. Era fogo todo dia. Fogo constante, né? E as pessoas colocavam enxofre, né? Porque o enxofre fazia o fogo continuar queimando direto. O fogo não apagava, né? Então, o lixão era onde se colocava tudo que não presta e diziam: esse lixão é o local que vai ficar queimando ali, é tudo que não presta, né? E é todo dia esse fogo aceso, fogo e enxofre, né? Os sacerdotes da época, quando iam pregar para o povo seguir as suas ideias, e o povo não, às vezes, queria aceitar, o povo se recusava a aceitar, o que é que os sacerdotes diziam? Olha, se vocês não se comportarem, se vocês não seguirem as leis de Deus, vocês vão ser castigados. E como é que vocês vão ser castigados? Vocês vão ser castigados queimando com fogo e enxofre, que nem o Sheol, né? O Hades, tá? O Sheol. Sheol, na tradução grega, né, é inferno. Na tradução hebraica grega, né, Hades ou Sheol significa inferno. Inferno quer dizer é o lugar de punição. Então, esse lixão era chamado de Sheol. Então, assim surge a ideia do inferno, né? Se vocês não me obedecerem, vocês vão queimar, assim como queima no lixo. Aquele lixão ali de Jerusalém, que queima todo dia, tudo que não presta é jogado lá e fica ardendo com fogo e enxofre. Assim surge a noção de inferno, a origem histórica do inferno, né? Um lugar que foi criado para produzir o medo naquelas pessoas que discordavam do poder dos sacerdotes do judaísmo, né? Essa ideia do inferno, né, ela se do judaísmo foi para o cristianismo. Então, quando eu leio um texto que está escrito inferno lá no Novo Testamento, né, dos cristãos convertidos, automaticamente eu sei que eles herdaram essa interpretação da outra religião anterior, do judaísmo. E eu entendo, portanto, que o inferno é um lugar para se excluir aqueles que não querem obedecer. E como foi que a igreja usou o inferno? Para dizer assim: aquele que não segue, né, a nossa maneira de dizer como Deus pensa, né? Não é aquele que não segue a Deus, né? Aquele que não segue a forma como a igreja pensa que é, esse vai para o inferno. Vejam, não estou dizendo para vocês saírem da igreja, tá? Nem abandonarem a crença de vocês. Eu estou dizendo aqui que o racismo ele tem uma origem nesse aspecto religioso. Tá? Esse é o mote da minha fala. É claro que nós podemos criticar muito o cristianismo por muitas coisas que foram feitas, mas também nós podemos apontar muitas coisas boas que o cristianismo conseguiu produzir nas comunidades, nas ações sociais. Então, tem muitas coisas boas produzidas pelo cristianismo também. Como tudo nessa vida, né? Como tudo nessa vida tem um lado positivo e um negativo, tá bom? Então, o que eu quero demonstrar
para vocês é que essas coisas que essas palavras que a gente usa sem pensar, né? A coisa da raça de Deus, de um povo eleito, vejam que o inferno é justamente essa forma de exclusão, né? Tal como foi usada pela igreja para dizer assim, quem não é parte do povo de Deus, quem não tem a nossa fé, está excluído. Então, o racismo religioso, né, ele tem vários milênios. Né? Ele tem vários milênios. Né? Agora, quando esse racismo... Né, tem uma outra coisa importante antes de prosseguir, além da ideia do inferno, né, os textos, né, eu estou falando um pouco dos textos bíblicos, porque geralmente a igreja utilizou esses textos para dizer isso. Né? Ela utilizou esses textos. Por exemplo, todos nós, pelo menos acho que a maioria deve ter ouvido falar da passagem, uma passagem bíblica conhecida, que é a passagem falando sobre Caim e Abel. Né? Isso a gente já conhece um pouco. Né? Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Né? Para aqueles que não conhecem, né? Não ouviram falar muito bem. Adão, a criatura de Deus, o primeiro filho de Deus, teve 2 filhos, Caim e Abel. Abel era o filho que tinha o coração sincero, que fazia os sacrifícios para Deus, que Deus gostava dele. Né? E Caim era aquele que fazia as coisas de mau grado e que tinha muita inveja do sucesso de Abel. Né? Diz o texto bíblico que certo dia Caim, vou simplificar aqui essa história, Caim mata Abel. Né? E esconde o corpo. Né? Deus, obviamente, descobre. Esse é o primeiro homicídio, segundo a Bíblia, né? Então, Deus vai castigar Caim. Deus não mata Caim. Deus diz assim: eu vou te amaldiçoar, você vai ser um forasteiro em várias terras, você vai ser perseguido, você vai ser castigado, mas você não vai morrer. Eu vou marcar o teu corpo com um sinal para que todos vejam que você é um amaldiçoado. A Bíblia não diz que sinal é esse. A Bíblia não diz que sinal é esse. Entretanto, quando a Igreja Católica começa a colonizar Portugal começa a colonizar a América do Sul, começa a colonizar o Brasil, começa a colonizar os territórios, a Igreja Católica, os jesuítas, vão desenvolver uma teoria para dizer assim: o sinal que Deus colocou em Caim é a cor da pele. Tá? O sinal seria a cor da pele. Claro que a Igreja Católica não defende mais isso hoje. Essa doutrina já foi abandonada há muito tempo. Né? Não está no texto bíblico falando que sinal é esse. Né? Mas vejam como essa ideia foi fundamental para a escravidão. Né? Por quê? Porque agora Portugal e Espanha teriam mais um motivo para escravizar. Veja, esse não é o único motivo. Tá? Tem um tráfico negreiro, tem o lucro, a necessidade de riquezas, etc. Mas esse é um motivo que se soma. Né? A ideia de que esse povo, eles são filhos de Caim. E é por isso que eles sofrem. E é por isso que eles têm que continuar sofrendo. Né? Eles são filhos de Caim, eles são pecadores. Né? Quer dizer, construiu-se, então, uma tradição religiosa para explicar, né, que a diferença física entre as pessoas ela tem origem na diferença religiosa. Vejam, eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito importante. Veja o raciocínio que foi construído na época. Se eu sou povo de Deus e tenho fé, a minha aparência física é próxima do branco. Se os meus antecessores, se os meus descendentes não têm fé,
são justamente os indígenas e africanos, que são filhos de Caim. Então, racialmente, eles têm uma origem, uma maldição. A origem é uma raça amaldiçoada que se contrapõe, que se diferencia. Então, você tem uma raça amaldiçoada, mas você tem uma raça abençoada. A raça abençoada geralmente são os brancos, de origem europeia, né? Então, raça aqui ainda não é raça como a gente olha hoje, tá? Hoje, é claro que hoje, tá? A gente já sabe que não existem raças. Tem uma discussão sobre isso. Outros colegas devem estar fazendo na minha frente essa discussão, mais adiante. Não existe uma raça, né? Hoje, com os estudos de genética e sequenciamento de DNA, etc., etc., a gente sabe que uma pessoa como eu, ou como Arenildo, qualquer outro, pode estar próximo geneticamente de uma pessoa na Rússia, de herança genética, etc. Hoje se sabe que o que a gente chama de aparência física é o nosso fenótipo, né? É uma aparência física, é como se fosse uma casca. Imagina uma laranja, né? Então pode ter as cascas diferentes, mas internamente é uma espécie única. Nós somos a mesma espécie, né? Eu gosto de usar essa metáfora porque ela ajuda a explicar um pouco isso, tá? É só uma metáfora para ajudar a explicar, tá? Mas é isso, a nossa aparência física é como se fosse uma casca que nós temos, né? Por dentro não há diferença alguma entre a pessoa que está lá na Coreia, em Hong Kong, com a pessoa que está no sul do Uruguai, com uma pessoa que está no Pará. Então, tá? Mas isso hoje. Mas veja como o racismo ele foi se alimentando de outras questões, né? E que foi tão forte, que é tão forte que nos influencia. Então, o racismo religioso, ele traz esse componente, né? E a gente pode pensar, mas professor Jerônimo, isso faz 2, 3 séculos. Mas será que ainda é tão forte isso? Né? Por que que isso é tão forte, né? Hoje, será que isso é verdade mesmo? Até hoje isso acontece assim? Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Todos os professores, todos os alunos vão concordar com isso. Quando vocês fazem isso, eu falo isso porque eu fiz muito disso quando eu era professor de escola pública, ensino médio. Percebam que quando a gente faz algum evento sobre cultura da África na escola, sempre é muito. Os pais gostam, né? Quando a gente mostra assim, as palavras de origem africana. Aí todo mundo fala vatapá, não sei o quê, não sei o quê. As palavras, o vestuário, as pessoas vêm com aquelas roupas, aí todo mundo acha bacana as roupas e tudo, né? Ah, as comidas, o povo acha que ele faz. Quando chega na parte das religiões africanas, quando tem que falar, colocar na cartolina os orixás, as entidades da Umbanda nessa parte, ninguém quer falar. Os pais ficam com raiva. Muita gente vai na escola, não aceita, faz guerras, ameaça até processar, né? Por que que as pessoas têm tanta relação assim com as religiões africanas? Porque você deve estar cochichando aí. Imediatamente a ideia é o seguinte, professor, mas não é do diabo, né? Macumba, esse negócio não é macumba, não é coisa do diabo, do demônio, né? Não é isso. E aí vem aquela revolta furiosa da comunidade escolar. Os professores de humanas sabem o que eu estou falando. Eles ficam até assim, não podemos falar muito por aí, porque senão a coisa vai pegar, né? Por quê? Porque as pessoas aprenderam que a religião de africanos e de indígenas é uma coisa do demônio, do diabo. E de onde é que vem essa ideia de que essas religiões são do mal? Quando foi que começou a surgir isso? Começou a surgir quando o colonizador. Agora eu estou juntando os fios, tá? Estou juntando aqui as pontas para a gente fazer a ligação, né? Quando o colonizador chega aqui na América,
né? Ele não pode desqualificar só a aparência física do povo, né? Ora, se os negros são amaldiçoados, descendentes de Caim, logo a religião deles é uma religião longe de Deus. Se é uma religião de quem não tem Deus, portanto, é uma religião do diabo. É o diabo que domina os coitados com essa religião do candomblé, da umbanda, da pagelança, né? É coisa do demônio isso. No Brasil, as pessoas aprendem desde... Eu sei que esse é um tema muito sensível, né? Mas as pessoas aprendem desde cedo que é assim, né? Ah, chega, eu me arrepio logo. Olha, as pessoas falam isso. Chega, eu me arrepio logo. Chega, aí vai para a ideia do sangue. Sangue de Jesus tem poder. Né? Usa justamente a ideia da raça, do sangue. Né? Então, as pessoas não se dão conta, de que na cultura africana, por exemplo, não existe essa figura do diabo. A figura do diabo é uma figura da cultura cristã. Né? Nas culturas, nos terreiros, não acontece, não existe essa figura. Né? Na cultura indígena não existe uma figura do diabo. Existem vários deuses, entidades, podem fazer coisas boas ou mais. Né? Mas não existe essa figura. Né? A figura do diabo é uma figura da cultura cristã. E o que é que a igreja ela faz? Ela diz, bem, aqueles que não têm fé, portanto, eles pertencem a esse reino sombrio das trevas. Por isso que é o termo que a gente usa. Acontece a demonização das religiões da cultura africana e indígena. Né? A gente sente que o debate sobre racismo ele é muito frágil no Brasil quando você vai para a discussão do racismo religioso. Aí você sente. Né? Quando você faz eventos sobre racismo, sobre a Semana da África nas escolas, as pessoas acham até interessante, vão lá, e a cultura africana e tal, mas quando você toca na religião, automaticamente o racismo ele vem à tona de forma muito forte. Né? Porque me parece que a nervura, a pedra principal do racismo que nós temos que remover e que no Brasil nós não conseguimos fazer ainda é sobre o racismo religioso. Né? Nas escolas, e eu não estou falando só da escola de ensino médio. Eu sou professor de graduação e, às vezes, quando eu faço eventos, né, para tocar nesse assunto, sai muito estudante de graduação, estudante já adulto, de 30 anos, que está no final do curso de graduação, que se diz uma pessoa consciente, crítica, que contesta tudo, essa pessoa sai com raiva, né? E sai com todo tipo de fala, porque acha que não, que essas religiões são do mal. Né? Porque também tudo é uma questão de como a gente aprende as coisas. Né? Um dia, uma estudante de graduação, que era inclusive missionária, né? Uma pastora, estava assistindo uma aula minha, ela me levantou a mão, professor, eu discordo, porque nessas religiões a gente vai num terreiro e tem lá o tridente, professor. Aquele tridentezinho que parece o tridente do diabo, que está lá no terreiro. A gente vê que é do demônio porque tem o tridente. Né? E aí eu tive que acalmar a senhora e dizer para ela, explicar que o tridente ele não é símbolo do diabo. O tridente, na cultura africana, é um instrumento de pesca, de caça. O tridente significa fartura, fertilidade, promessa de vida abundante. Eu tive que explicar para ela que a caveira, na nossa cultura, a caveira ali, é morte. Né? A caveira é o símbolo da morte. Né? No nossos, quando você vai comprar veneno, alguma coisa para matar inseto, às vezes, aí vem aquela imagem da caveira na embalagem. Né? Olha, caveira quer dizer perigo, perigo. A nossa cultura. Na cultura de alguns povos da África, a caveira significa persistência da vida. Porque a pessoa, quando morre,
o crânio é a parte que mais demora a se decompor. Então, é como se fosse uma parte da alma, uma parte da energia da pessoa continuasse no crânio. Por isso, em algumas culturas, se utiliza o crânio. Então, vejam que se trata de uma dificuldade nossa, né? Nós somos tão doutrinados, nós somos tão colonizados, a nossa cabeça foi tão colonizada pela cultura do racismo religioso, racismo, esse racismo que eu estou valorizando aqui hoje na conversa, que a gente termina sem conhecer esses outros elementos e já assume aquilo que a gente não entende como sendo ruim, né? E, sem querer, a gente perpetua essa prática discriminatória, né? Essa prática discriminatória e essa prática violência, né? É impressionante como isso acontece, né? Isso é muito impressionante. Então, a gente não conhece, por não conhecer, né, a gente já assume que seria. Então, veja que o racismo também ele tem uma origem, tá? No desconhecimento, gente. Tá? O racismo não é um defeito de caráter, tá? Muitas pessoas foram educadas aprendendo a serem. As pessoas, às vezes, eram racistas sem saber. Quando eu era criança, adolescente, até uma certa idade, eu era extremamente racista, né? E sem entender muita coisa, né? A educação me ajudou a entender, né? Ainda que você, que é cristão, você diga assim, não, professor, mas eu tenho minha religião, eu gosto dela, ótimo, né? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer que aquela outra crença do outro, que aquela visão do outro não presta. O problema no Brasil não é a religião, não é as pessoas terem religião, não é as pessoas irem para as igrejas, isso não é problema. O problema é quando as pessoas começam, justamente por causa dessa herança racista, elas começam a praticar o racismo religioso sem saber. Ou por desconhecimento, ou porque não tiveram uma orientação. É muito bom que no Brasil, nos últimos 20 anos, nos últimos 15 anos, muita coisa tem mudado nas escolas, muita coisa, essas iniciativas aqui, né, dos professores de ciências humanas e de várias escolas no Brasil, isso tem melhorado muito, né? Porque a gente vê as pessoas sendo racistas nas redes sociais, né? Muito racismo. Agora, imagina nos anos 90, na década de 80, né? Era uma coisa que era totalmente normal. Não é que não tinha, tinha muito, tinha tanto que ninguém nem se importava, né? Então, com a criação das leis, os outros colegas vão falar um pouco sobre isso também, com certeza, mais adiante, né? Isso vai melhorar. Mas, assim, eu penso que o racismo religioso precisa ser enfrentado, precisa ser combatido. E é um dos racismos mais difíceis de se combater, né? Porque a pessoa tem na cabeça dela aquela ideia, aquele medo, né? Veja que as pessoas têm um medo, porque o racismo é isso, ele produz um medo diante daquilo que eu não conheço. Então, como eu não consigo decifrar os símbolos, os códigos religiosos daquele grupo ali, né, eu procuro fazer logo o julgamento, porque eu não consigo decifrar, eu não consigo entender, né? As pessoas se esquecem, por exemplo, né, que o cristianismo, né, ele praticamente apareceu na África. Tem uma herança muito grande do judaísmo, do cristianismo. Essa é uma outra discussão que não dá para fazer aqui, né? Mas a África foi muito apagada da história, né? A África foi bastante apagada. As crenças do judaísmo, do cristianismo, vieram todas da época que os hebreus estiveram, por exemplo, no Egito. Alguns como escravos, outros não, né? Mas que estiveram no Egito. É uma herança da cultura africana, né? Mas isso é apagado. A gente pensa no cristianismo como uma coisa europeia. Tanto que todo mundo já vê, né? O Jesus, sempre, o Jesus e os santos, geralmente eles são brancos, né? Com exceção de um ou outro, né? Então, o cristianismo ele foi tornado europeu, ele se tornou uma coisa de branco, ele não é algo de branco, né? O cristianismo ele surgiu no norte da África, no Oriente Médio, e tem traços culturais extremamente fortes
para a cultura africana, né? Esse é um outro debate que não dá para fazer aqui. Como a própria história apagou esses traços culturais, né? Mas apagou justamente por essa ideia racista, por essa ideia da maldição, né? Desse poder de controle, né? Então, eu não gostaria de também, não sei, me alongar tanto, mas o que eu acho que devem ter algumas questões, devem ter algumas mais conversas sobre isso, né? Mas, assim, o racismo, portanto, esse racismo religioso, eu quis valorizar bem aqui na minha fala, né? E eu acho que a gente pode, depois vocês vão pensar durante a semana, ele vai se colar a questão do racismo, questão política, vocês vão ter pessoas falando dos movimentos sociais, negros, né, das iniciativas, vocês vão ter provavelmente pessoas de nossa Sarraf falando muito sobre a questão da Amazônia, né, muito a questão africana e indígena na Amazônia, então vocês vão se sentir mais, né, dentro da realidade amazônica, com a fala dele também, tá? Então eu gostaria no momento de passar a palavra para o Arenildo, né, e aí a gente vai conversar, fique à disposição de vocês. Ok. Nós queremos, mais uma vez, externar a nossa gratidão, professor Jerônimo, pela sua disponibilidade, pelas sábias palavras. Vamos dar uma forte salva de palmas, né, galera? Muito bom. Nesse momento, nós vamos abrir aqui para o debate. Peço que o professor Elisandro possa nos auxiliar, nos ajudar, professor, se possível, com o microfone, se der para levar até a galera, ou não, se não for possível, que venha até aqui à frente. Quem tiver... Ok. Quem tiver perguntas, pode estar levantando a mão. Se tiver, pode ser escrita a pergunta, ou pode ser também oralmente, pode fazer oralmente, pode vir aqui na frente, né? Aqui na frente do celular e fazer a pergunta direto ao professor Jerônimo. Ok? Vamos lá, então. Tem alguém já que quer começar? Quer iniciar? Um corajoso, uma corajosa aqui? Como eu sei que eles demoram um pouquinho a tomar coragem, Jerônimo, eu vou começar com uma pergunta aqui. Na verdade, é uma contribuição, né? Dentro disso que você falou, como sendo descendência de Caim, né? A essa herança, né, de maldição sobre a cultura africana, sobre o africano e sobre o indígena, eu já li algo também relacionado à história de Noé, né? Diz o relato, a narrativa, né, de Gênesis, que Noé construiu a arca junto com os seus 3 filhos, colocaram os animais dentro da arca, conseguiram sobreviver ali, aquela quarentena de chuva, uns 40 dias e 40 noites. E após o dilúvio, após a sobrevivência da família de Noé, para comemorar aquele feito, né, Noé ele começou a beber, ele embriagou-se, né? E diz a narrativa bíblica que um dos seus filhos viu a sua nudez. E aí tem inúmeras interpretações do sentido disso, do que significa essa nudez, né? E que começou a desdenhar da nudez do pai. Eu já li algumas leituras de teologia dizendo que ver a nudez ela implicava algum tipo de como é que eu posso te dizer, algum tipo não sei se é a palavra correta, mas algum tipo de ação libidinosa com o pai na condição, né, que ele se encontrava na condição de nu. O fato é que após ele tomar os sentidos, né, agora eu não vou recordar qual foi dos filhos, Sem, Cão, Jafé, eu acho que foi o Cã, né? O Cã, ele passa, portanto, a ser amaldiçoado, né, aquele ato libidinoso com o pai para com Noé. E diz o relato bíblico que ele, toda a descendência dele,
né, passou a ser amaldiçoada. Eu já vi algumas interpretações, algumas leituras com relação a isso, também atribuindo aos africanos essa descendência como sendo de Cã. Não sei se você conhece algo nesse sentido, se você pode ampliar essa discussão, né, com relação a essa explicação bíblica. Sim, sim, Erinildo. É isso, né? Tem uma interpretação, também tem essa outra leitura, que eu também já tive oportunidade de ler, né? Mas há essa interpretação, né? Para explicar justamente o povoamento da Terra, né? Sem Cã e Jafé. E a Bíblia deixa claro, um vai para um lado, o outro vai para o outro lado da Terra. Tem até uma teoria do povoamento, né? Teoria do povoamento bíblica, né? Teológica, para explicar o povoamento da Terra e a diferença dos grupos. E aí já implicitamente Cã, né? Carregando essa maldição, né? Essa pecha. Né? Os textos, uma coisa que é muito interessante, que é difícil, os textos, como as pessoas leem os textos hoje, né? Como eu falei ainda há pouco, as pessoas leem os textos bíblicos, o que também é normal, né? A partir da orientação que elas recebem nas suas comunidades. Então, a leitura, às vezes, não é uma leitura que entende que esse texto, que a gente chama de Bíblia, né? Na verdade, é um conjunto de textos que foram escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, né? E foram unidos a partir do século III depois de Cristo, né? E passou a ter o nome de Bíblia, Biblos, biblioteca, um conjunto de livros, né? Tanto que, por exemplo, vamos imaginar aqui, um exercício de imaginação. Se você, estudante aí de ensino médio, se você pega uma Bíblia que está na sua casa, pega uma máquina do tempo, vai para o passado, para a época de Jesus, e você chega lá e diz para os apóstolos, olha, isso aqui é a Bíblia, a palavra de Deus, eles vão imediatamente recusar o que você está dizendo. Eles vão recusar, né? Porque não existia um trecho chamado de Bíblia, né? Não existia isso. A noção de Bíblia, né? De que a Bíblia é a palavra de Deus, isso é uma coisa que vem muitos séculos depois de Cristo, uma invenção. Quando eu digo invenção, é porque reis, imperadores, sacerdotes, por diversos interesses, vão juntar esses textos, vão excluir alguns, juntar outros. Então, eles jamais iam aceitar isso. Né? O que se conhecia na época eram as leis do judaísmo. Né? E algum ou outro trecho que muitos nem são aceitos mais hoje. Né? Então, essa noção que a gente tem de que a Bíblia é esse livro que a gente tem nas nossas mãos e nas igrejas, né? É uma noção da nossa época. Veja, eu não estou dizendo que é mentira, que não é verdade, eu estou dizendo que é uma coisa da nossa época. No passado, não se pensava dessa forma. Né? Não se pensava dessa forma, não se tinha esses textos. Né? Os textos, por exemplo, o texto que Arenildo se refere sobre o dilúvio, que é muito interessante, é poético, é bonito, que está lá em Gênesis, esse texto ele foi escrito 400 anos antes de Cristo, né, por sacerdotes que conheciam, né? Vamos lembrar que os hebreus foram escravos no Egito e na Babilônia, e na Babilônia e no Egito, que são culturas antigas, tinha relatos de dilúvio. E provavelmente os hebreus ouviram aqueles relatos e compilaram a versão deles do dilúvio. Né? Nós estamos na Amazônia. Né? O Arinildo sabe muito bem disso, bem melhor do que eu. Né? Existem muitas narrativas indígenas que falam de um dilúvio na Amazônia. Né? Existem literatos que falam, o Dalcídio Jurandir fala sobre um dilúvio na Amazônia e que os sobreviventes, os animais subiram numa grande cobra gigante e ela salvou a humanidade. Tem narrativas do povo tucano, né? O ticuna, né? Do Munduruku. Então, eu acho que isso que você falou é interessante porque a educação ela ajuda, né? Conhecer um pouco ajuda a gente a entender melhor esses enredos.
Ok. Já temos aqui participação, Jerônimo, dos nossos alunos. Vamos levar ali o microfone. Pode ficar de pé, se identifique aí com o professor Jerônimo. Olá, bom dia. Eu sou o aluno Leonardo e muito obrigado pela sua palestra, eu gostei bastante. E eu queria fazer uma perguntinha aqui. De que maneira o ceticismo se opõe ao dogmatismo religioso? Deu para entender, Jerônimo? De que maneira o dogma... Qual é a outra Dogma... palavra aqui? Porque ele falou, eu entendi dogmatismo. Qual é a palavra que veio antes? Dogmatismo. Pois é, o dogmatismo e... Ceticismo. Ceticismo. Ah, ceticismo, tá. Vai ter outra pergunta ou posso falar aqui agora? Tem outra? Vamos logo com essa, Jerônimo. Tá. Muito boa questão, né? Bem, o dogmatismo, né, é justamente aquela crença, né, que não aceita nenhum tipo de contestação. Daí a palavra dogma, né? Quer dizer, a verdade absoluta. Isso é um dogma. Não pode ser rejeitado, né? É aceito. Então, dogmatismo religioso é isso, né? E o ceticismo, para os outros estudantes das outras séries que estão aí e tal, né? O ceticismo quando fala que alguém é cético, quer dizer, pressupõe a duvidar de tudo, né? Não é dizer que não existe, mas colocar em dúvida. Antes de aceitar algo, eu preciso examinar se é verdade. Isso seria um tipo de ceticismo, né? Então, quando alguém fala assim, eu sou cético, não é que a pessoa necessariamente não acredite, mas que a pessoa precisa passar por um filtro, tudo que ela escuta, ela precisa averiguar antes de aceitar como verdade, né? Deixa eu lhe dar a seguinte reflexão sobre isso, né? A oposição entre um e outro, né? O ceticismo, né, e o dogmatismo são duas. Já mostrei que se opõem por causa disso, né? Já te respondi porque se opõem, porque enquanto uma tem que examinar tudo que recebe, que é o cético, ele precisa examinar, ele precisa duvidar, contestar, e só depois de passar pelo filtro da crítica que ele vai dizer, não, agora eu aceito, porque agora eu verifiquei se é ou não verdade. E o dogmatismo é aquele que quer dizer que inventam, sabe? Porque também em muitas comunidades religiosas, independente de qual religião, tá? Independente de qual. Em muitas comunidades religiosas existem isso, né? Existem comunidades que são céticas também, que escutam algo e que não, primeiro eu vou examinar, primeiro eu vou verificar, praticam dogmatismo religioso, né? Dependendo da liderança, dependendo da congregação, da denominação, isso pode ser dosado, né? Isso pode ser ponderado, né? Mas, assim, eu, como professor, eu costumo sempre orientar que é sempre bom fazer o exame crítico das coisas. O dogmatismo ele é perigoso, né? Por que que ele é perigoso? Porque se você tende a aceitar tudo que te falam e te dizem sem examinar, você fica orientado, né? Você fica guiado pelos outros. Por exemplo, a minha fala hoje com vocês aqui. Eu falei muitas coisas para vocês. Eu espero que tenha ajudado muitas coisas. Mas eu não quero que vocês, por exemplo, peguem tudo que eu falei e já assumam como total verdade e fiquem com isso e pronto. O que eu gostaria mesmo como professor é que vocês, poxa, ouvi, entendi o que o professor Jerônimo falou, anotei, mas tal coisa que ele falou aqui, eu vou pesquisar melhor, porque eu não sei se é isso. Será que é isso que ele falou mesmo? Né? Então, eu vou aqui na internet, tão fácil hoje, né? Google aqui, vou pesquisar aqui um site que fala sobre isso. Poxa, eu vou pesquisar aqui a questão da história da Bíblia, ver como foi isso mesmo. Né? Então, essas falas, por isso que é importante, né? A crítica, que aí vocês vão examinar, aí vocês vão chegar às próprias conclusões,
vão ler com calma, vão verificar. Então, é muito importante isso. O dogmatismo ele não faz bem para ninguém. Você aceitar algo como verdade absoluta e total, sem antes verificar, né, não é bom para ninguém, né? Nem para quem ensina, nem para quem aprende, nem para a sociedade, né? Ok. 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 Contemplou, Léo, sua pergunta? Maravilha. Tem mais alguma pergunta, galera? Não? Eu tenho uma questão. Jerônimo, eu tenho ainda duas questões para perguntar a você, só para a gente concluir, tá? Uma tem a ver um pouco com essa discussão em torno da origem das ideias cristãs, né? Não sei se você tem alguma leitura nesse sentido. O cristianismo, grande parte do seu arcabouço doutrinário, né, foi beber na filosofia grega antiga, né? Principalmente nos escritos de Platão e Aristóteles, né? Platão mesmo influenciou muito São Tomás de Aquino, né? Santo Agostinho, aliás, né? Com aquela concepção de dualismo ou de dualidade, né? Nós sabemos que para Platão ele classificou, ele dividiu o mundo em dois, né? O mundo visível, né? O mundo material e o mundo inteligível, que era o mundo do pensamento, o mundo das ideias. E isso vai ser absorvido pelo cristianismo mais à frente, na perspectiva de você ter estabelecido, né, dentro do padrão cristão, essa ideia também de dualidade, né? Uma vez que tudo passa a ser classificado, como você falou muito bem na sua exposição, né, a partir dessa perspectiva de que é povo de Deus, né, daqueles que não é povo de Deus, do fiel e do infiel, né, daquele que tem o sangue purificado e daqueles que não têm o sangue purificado. Me parece que isso está muito relacionado com uma ideia de dualismo que vai ser absorvida a partir de Platão, né? Quando você tem uma concepção de doutrina dentro da igreja cristã, né? Ou você é do lado de Deus, ou você é do outro lado, né? Ou você está no céu, no paraíso, ou você está no inferno, né? Ou você é seguido, defendido pelos anjos, ou você é seguido, defendido pelo diabo e seus demônios. Então, né, essa perspectiva, me parece que ela vem de uma fonte bem mais antiga, ou pelo menos que a igreja bebeu uma fonte bem mais antiga. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, né? E a outra questão para a gente fechar, já trazendo para a nossa realidade. Nós estamos saindo de um processo eleitoral, né, onde ficou muito nítido no nosso país essa polaridade, né? Você pode até dizer assim, mas nós estamos falando de racismo religioso. O que tem a ver isso com a política? E aí, nesse ponto, eu gostaria que você expusesse sua análise. Como é que você avalia hoje, né, esse envolvimento religioso ou de algumas igrejas com as questões políticas, né? A teu ver, isso é benéfico ou isso, né, está prejudicando? Qual é a tua perspectiva com relação ao envolvimento da política com a religião, né? Nós sabemos que na história do Brasil, por muito tempo, né, principalmente até o Império, né, existia uma relação muito forte da igreja, né, com o Império e com o poder, e agora a gente está vivendo um outro momento, uma nova configuração política religiosa. Eu gostaria que você fizesse uma análise para a gente. Ok, obrigado, Erenildo. Bem, essa primeira questão, característica do cristianismo, né? Sim, você mencionou uma coisa que é verdadeira, né? Os estudantes daí do primeiro, segundo, terceiro ano, né? O cristianismo ele não é uma doutrina religiosa pura. Quando eu digo pura, é porque ele sofreu influência de várias outras tendências no decorrer da história, tá? As ideias não ficam suspensas nas nuvens, tá, gente? As ideias são concebidas por pessoas. E as pessoas pensam de acordo com a sua época, com o momento em que viveram. Então, por exemplo,
o Arenildo ele bem mencionou a ideia de que o cristianismo ele surge como um conjunto de ideias, né, ali nas primeiras comunidades cristãs, né? Mas depois, quanto mais o cristianismo ele cresce, ele é influenciado por outras perspectivas, né? Por exemplo, os gregos tinham muita influência na época de Jesus, pensamento grego. Inclusive, na época de Jesus, se falava, naquela época, o próprio Jesus falava um tipo de grego popular, o koiné, né? Era muito falado o grego popular, e provavelmente ele deveria também falar, né? Então, as palavras gregas, quer dizer, a cultura grega estava muito forte ali, né? Principalmente, né, mesmo com intenção ou não, muitos seguidores das ideias de Jesus, das comunidades cristãs, né? Porque existiam aquelas comunidades que conviveram com Jesus e aquelas que viveram sem Jesus. Quer dizer, ele já não estava mais vivo quando eles estavam ali. Então, como por exemplo, a influência grega foi fortíssima, e aí, conforme o cristianismo foi crescendo e muitos filósofos foram se convertendo ao cristianismo, eles foram trazendo a influência filosófica, né? Mas o Arenildo mencionou uma coisa importante, né? A ideia da dualidade de mundos, todos vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Isso é uma característica, né? Nós vivemos no mundo material, mas tem um mundo espiritual, que é um outro mundo onde vivem os santos, os espíritos, Jesus, não sei o quê e tal. Então tem o mundo material e o mundo espiritual. Nós temos, e a própria doutrina cristã é muito forte nisso. Você tem que cumprir, você tem que conviver com os desejos carnais, você tem que controlar os desejos carnais para que você, após a morte, alcance, então, as benesses espirituais. E aí, portanto, tem um mundo apartado, tá? Mundo material, mundo espiritual. É a verdade e a mentira. Deus e o diabo. Bem e mal. Esse mundo apartado entre bem e mal, certo e errado, esse mundo dicotômico, esse mundo polarizado, esse é um mundo que o cristianismo ele herdou, não antes mesmo de Platão, por exemplo, ele herdou de uma doutrina religiosa muito antiga, que é o zoroastrismo, né? Tinha uma doutrina persa, né? Bem mais antiga que as doutrinas judaicas, né? Uma religião que surgiu na Pérsia antiga, a religião de Zoroastro, né? E aí é o zoroastrismo, esse palavrão aqui, que é uma doutrina que é muito longa, mas que tem uma característica nela, que é a crença de que o mundo é dividido em dois polos. É a crença de que tudo que existe no mundo é dividido em dois polos, bem e mal, né? Bem e mal. Então é uma ideia aí com muitos milênios, tá? Essa ideia, ela influencia muito o judaísmo e depois muito o cristianismo, né? E a gente pode estar pensando assim, poxa, nós estamos falando de uma coisa tão antiga, mas isso não se apresenta hoje, né? E aí entrando na segunda questão que o Arenildo coloca, que é pertinente, que tem ligação, que é quando um político ele sobe no palanque, ele vai em uma igreja e ele diz: nós somos o povo de Deus, nós somos o bem, nós somos a verdade, e o outro é mau, o outro é do diabo, o outro é a mentira. Quando ele assume isso com uma ideia religiosa, né, ele está reproduzindo essas doutrinas que são tão antigas. Vejam que isso, então, não é é uma influência antiga, mas ajuda a explicar as questões hoje, né? Essa doutrina da divisão de mundo, das batalhas, né? Ou seja, nós somos o povo de Deus, os escolhidos, né? E aqueles são. Então, é a religião levando para a política as suas doutrinas, né? Todos vocês viram isso no mundo da. Isso sempre existiu na política brasileira. Tá? Isso sempre existiu. Entretanto, nos últimos 8 anos, 7, 8 anos, 9, no Brasil se intensificou.
eu penso, é uma visão pessoal, tenho que marcar isso agora, né, que é muito prejudicial para as igrejas, né, a forma como elas tratam a política. Não é que a igreja não tenha que debater ou falar de política. Eu acho que as igrejas podem debater política, eu acho que podem falar de política, eu não vejo problema nisso. Mas falar de política significa falar dos problemas sociais que existem. Falar de política não é falar, na época das eleições, dos candidatos e indicar os candidatos que são de Deus ou que não são. Eu acho que aí é um erro das lideranças. Eu acuso muito as lideranças disso, né? Às vezes as lideranças, infelizmente, têm interesse econômico, têm interesse político, quer recurso, quer verba, por seus interesses próprios, que não são os interesses da religião, né? E aí essas pessoas confundem falar de política com falar de período eleitoral, de candidato. Então, uma igreja que fala dos problemas sociais, que se preocupa com o andamento das coisas, que exige que os deputados eles se preocupem com a população, com saneamento, com isso, eu acho que isso é muito bom para a igreja e tem que falar, porque a igreja está no mundo, está na terra, tem que conversar sobre isso. Mas quando vira esse tipo de doutrina, quando a igreja quer mostrar que determinados políticos ou partidos representam, em suma, isso e começam a falar, né, e levar toda a questão da fé para a política de uma forma muito superficial, a gente vê, então, todo tipo de absurdo, né? E isso é muito ruim, né? Quando a gente via, por exemplo, lideranças usando o texto da Bíblia para justificar a questão da política, né? Quer dizer, você pega um texto que foi escrito há 1.700 anos, numa época que não tinha nada a ver com a política de hoje, você pega e você joga para cá, né, para você falar, né? Quando Jesus fala, lá no Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não está falando com finalidade política. Eu falo que é um versículo que foi muito utilizado nos últimos anos, né? Ele não está falando de questão política, de questão econômica, né? Ele está ali, né, falando da conversão da alma, a crença nele como filho de Deus. Ele está falando de uma experiência interior que a pessoa tem pela fé consigo mesma e através dessa experiência interior, ela pode, né, encontrar essa verdade e se libertar, no caso do cristianismo, do pecado, do sofrimento, né? E ter paz na alma. Ele está falando uma coisa muito interior e que tem a ver com uma doutrina daquela época de que a salvação não era baseada nas igrejas, era baseada na fé individual. Jesus, ele foi os textos bíblicos demonstram que pouco ele se referiu à igreja como se fosse um aglomerado de pessoas, né? Poucas vezes ele fez isso, uma ou duas vezes no máximo, né? Então, quando você pega esse versículo e traz para os dias de hoje para falar em palanque, como muitos erros, interpretação e coisas perigosas. As pessoas acham que, né? E aí mistura, né, essa política eleitoreira, não é a política com uma discussão boa, não, essa política eleitoreira, né? E eu estou falando que isso é ruim em todas as esferas, eu não estou me referindo apenas a um campo político. Todos os campos políticos, né, os religiosos precisam ter cuidado, os líderes religiosos têm que ter cuidado para conter esse avanço da política nas suas igrejas, né? Porque isso gera um grande problema, né? Bem, mas assim, tudo isso se conecta com isso que você fala, Arenildo, essa visão de Zoroastro, essa visão do cristianismo de dois mundos, né? Que depois vai ter uma influência de Platão, né? E principalmente nas ideias de Santo Agostinho, né, que vai tentar fazer isso, né? E depois vai ficar um pouco em desuso, porque depois vem o São Tomás de Aquino, que é um filósofo cristão do século XI, século XII, que vai fazer uma leitura
leitura a partir de as pessoas até hoje ainda muito dessa forma, dois mundos, duas ideias, virou uma característica do cristianismo, né? Essa divisão entre o reino de Deus e o reino da terra, o reino dos homens, né? Então, esse tipo de crença, quem está falando aqui é a verdade, é a luz e tudo, e não se questiona, né? Aí você tem uma postura dogmática, e aí você passa a praticar isso que nós estávamos falando. Abre a porta para uma série de abusos, dentre esses abusos, o racismo religioso, que é a exclusão de pessoas. Porque quando eu subo num palanque, numa igreja, e digo que nós somos os bons, os eleitos, os corretos, e eles são os maus, eu estou praticando uma forma de segregação, o racismo religioso, né? Então, essa é uma questão que, sem dúvida, merece muita atenção. E é muito difícil trabalhar isso nas escolas, né? Estou muito surpreso de estar tendo a oportunidade de comentar isso aqui com vocês, com você aqui, com a escola, com a comunidade. Toquei em muitas escolas, isso é um tema, e eu não estou nem falando de candidatos ou de partidos, mas falar do tema, né? E dessas questões é algo que muitas vezes tem muita resistência, né? Ok, Jerônimo, mais uma vez nós queremos aqui agradecer a sua contribuição conosco, né, a sua disponibilidade. Eu peço que, nesse momento, você possa fazer as suas considerações finais. Arenildo, agora está cortando um pouco, Arenildo. Vou falar mais lento. Nós estamos Tem encerrando. como tirar a tua câmera um instante, que eu acho que aí eu vou poder ouvir melhor, para destravar. Ok. Ok, ok, obrigado. Bem, agradeço a oportunidade, tá? Eu acho que foi muito bom conversar com vocês. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para a discussão, né? Eu tenho certeza que vocês, no decorrer da semana, vão ter ainda mais aprendizados, tá? Vão encaixando essas discussões, vão articulando com outras coisas que eu deixei de falar aqui, por conta do tema e por conta também da minha especialidade, que não alcança o tema todo. Deixa sempre claro isso, há um limite no conhecimento que nós temos, né? O professor não sabe tudo. Então, vão ir colegas para complementar. Agradeço a oportunidade. Em breve, tudo der certo, quero fazer uma visita para o Arenildo, que eu prometi já desde 2015 até hoje. Eu tenho essa dívida quase cristã com ele. Tá? Obrigado. Parabéns aos professores e à direção da escola. Vamos dar uma forte salva de palmas, galera. Valeu, Jerônimo. Grande abraço. Valeu. Tchau. Abraço.